Perfeito. Ah, agora vai. Boa. Tentaram nos derrubar, mas não vão conseguir. Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir agora. Muito bom. Ai, ai. Mas é porque todo começo de live, é uns 5 minutos que eu tô te ouvindo essa confusão, É né? que todo mundo resolveu fazer a live nessa hora, né? Então, tipo, tá tudo bem, acontece com as melhores pessoas, mas vamos dar prosseguimento aí. E ó que meu horário, a primeiro dia que eu fiz live foi às 17, né? Achei que Sim, nossa, complicado, né? vamos lá. Segunda live que tu fez uma ontem na Nestlé, né? Sim, cara, eu fiz uma live ontem, mas só que foi mais sobre drinks com café, né? Tipo, não foi uma pegada muito barística, assim, cara. Então a gente usa soluções super legais, assim, para restaurantes, para cafeterias. Então são soluções super grandes. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas e a gente vem com essa solução aí, junto com a Nestlé. E, puta, tá sendo muito legal a questão da interação da equipe, cara. É tá sendo muito legal. É muito bom. Muito bem. Vou começar. A pergunta que eu faço para todo mundo é: quem é você? Quem é Renan? Fale um pouco. Eita. Tá, beleza, vamos por partes. Antes de tudo, né, eu sempre vivi só com a minha mãe, né, então por conta disso, minha mãe é confeiteira, ela trabalha numa parte aí de finanças, mas por trás, toda a reluzência dela, toda a luz que ela tem, todo o amor que ela tem, vem da confeitaria, e aí eu comecei a pegar esse gosto, né, por cozinha. Eu acabei me formando por gastronomia, né, chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu quero ser chefe de cozinha, masterchef, tentar engrupir tudo aquilo que eu gostava. Entrei na área, né? Eu fiquei um tempo aí como militar, e aí eu treinei na cozinha do exército, e foi tipo assim, o caos. Foi tipo uma coisa tipo, esquisita, muito esquisita. Que eu acabei pegando pavor por isso de um jeito muito ruim. E aí, quando eu acabei saindo dessa parte do exército, eu estava sentado na mesa dos amigos, né? Então a faculdade meio que me ajudou nessa parte. A gente estava tomando cerveja, eu falei, cara, por que eu não começo a estudar sobre isso? E foi bem no boom da cerveja na época, né? 2014, né? Aí eu me formei como sommelier. Por sorte, meu amigo ele trabalhava na maior cervejaria aqui de São Paulo, que era Delirium. E eu acabei trabalhando com ele uma época. Então essa questão aí também de sensorial me acompanha desde as degustações dos bolos da minha mãe, né, gastronomia e a questão aí do sommelier. Quando eu fui entrar para café, na verdade, que meu primeiro trabalho foi na Starbucks, eu tive uma super resistência, né, porque eu falei, cara, para que eu vou sair do meu trabalho, investir dinheiro pesado, conseguir fazer várias coisas aí da minha vida, para que eu vou sair da cerveja para ir para café? E aí, no momento que o primeiro boleto bateu na porta lá, eu falei, cara, eu acho que preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí, na época, um amigo meu falou, meu, trabalha no Starbucks do lado da sua casa. Eu falei, tá bom, vamos aceitar essa situação e vamos partir para cima. E na hora que eu fui fazer o teste, né, a entrevista com o cara, foi muito engraçado, porque assim, dentro da entrevista, durou tipo 1 hora, 40 minutos foi sobre cerveja, e tipo 10 minutos falando sobre o cargo em si. Aí eu falo que eu dei muita sorte porque eu aprendi sobre cerveja e acabei migrando aí para a questão do café. Mas foi justamente por uma conta de precisar de dinheiro na época, né? E aí quando eu entrei, eu falei, cara, vamos ver o que dá. Né? Pode ser que não dê nada, pode ser que seja tipo sensacional, um mundo foda, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando eu entrei na Starbucks, cara, eles mostram o mundo do café para as pessoas, tipo, tão grandioso, tão magistral, que você brilha os olhos. Né? E chegou um momento na minha vida, que eu já estava quase 2 anos trabalhando lá, que eu falei, tá, cheguei até aqui, né? Quando você aprende sobre cerveja, tem uma continuação do que você está fazendo, né? E aí, quando eu cheguei no café lá, eu falei, cara, preciso aprender mais. Aí foi quando eu comecei a fazer curso, quando eu comecei a fazer, tipo, coisas dentro da área que me fizessem engrandecer.
E meu primeiro curso foi lá, tipo, 5 a 6 anos atrás, que só tinha aqui em São Paulo, né? Coffee Lab ou Santo Grão. E aí o meu gerente, que era o meu coach da época, ele falou assim, faz Coffee Lab, tipo, eu já fiz lá e é bom. Meu, comprei todos os cursos, assim, possíveis lá, e aí foi quando eu caí na realidade que eu falei, meu, eu preciso sair daqui para aprender mais sobre café. Né? E comecei a destrinchar várias outras cafeterias. Trabalhei na Otávio Café junto com a Marta também, uma época muito legal. Ela pegava bastante no meu pé, porque eu falava uma coisa, ela falava outra, e a gente brigava direto. Eu falei, meu, não dava, assim, pra mim era uma coisa, tipo, era engraçado, porque na época eu não entendia isso. Hoje eu já entendo muito mais. Aí depois da Otávio eu fui pra Uncoff, fiquei como professor lá junto com o Garan, peguei algumas certificações SCA, e aí também chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que eu acredite de verdade. E aí foi quando eu criei a oficina do barista, saí aí pelo Brasil afora, a gente pegou todos os estados literalmente, a gente ficou 9 meses fora de casa, né, passando, dando curso, passou por Recife, aliás, e me apaixonei, putz, aqui é um país incrível, não é nem estado, é país. E foi muito bacana, né, você acaba aprendendo muito com as pessoas, você acaba conhecendo profissionais, você vê que tem profissionais excelentes no Brasil inteiro, você vê o tanto que o Brasil é, tipo, enriquecedor, você vê tanto que o Brasil, ele acaba agregando e as pessoas não tem uma questão aí de perceber isso, que tá na cara das pessoas, justamente, que, enfim, tá aí pra se mostrar e você não tem isso de volta, entendeu? E, meu, tá aqui, tá na palma da sua mão, você pode utilizar isso muito bem. E hoje, na verdade, que nem a gente estava falando, só para terminar, que eu falo demais, hoje eu estou na Nestlé, né, sou consultor gastronômico da Nestlé e também barista treinador, né, então a gente está reformulando muitas coisas lá dentro, está trazendo bastante coisas boas para dentro da Nestlé também, que eu acho que a gente consegue alcançar muito mais pessoas com os ensinamentos, enfim. Você falou uma coisa muito. Você falou, a gente passou 9 meses viajando e você conhece muita gente. E eu interpreto isso como sai de uma bolha. Eu não sou daqui, eu sou daí. Então, Ah, que legal! Não sabia. estou daqui há 10 anos já. E Aham. quando a gente olha, quando eu estava aí, que eu olhava para cá, eu via o Nordeste basicamente como praia. Total. Quando você começa, você vem, pô, eu vim morar sozinho, tive que me virar, até que você consegue ter amizade e tal. Você vai conhecendo gente, você vai vendo que é muito mais do que aquilo que a gente imagina que é. Então, a gente sai da bolha. E hoje eu estava conversando com um rapaz que é daí de São Paulo também, e quando a gente sai Aham. da bolha, a gente não consegue mais voltar. Porque ele falou assim, Exatamente. mora aqui no Nordeste tem 9 anos, ele mora pouco menos tempo que eu, ele falou, mas eu não consigo ver morando em São Paulo de novo. E eu respeito. Me Cara, é bizarro, assim. É muito bizarro, porque minha família inteira, né, era do Rio Grande do Norte. Tem pessoal aí, meus alunos do Rio Grande do Norte estão aqui também. Eu sempre imaginei assim, putz, eu já era um pouquinho fora dessa bolha por conta da minha família. Mas eu pensei, quando a gente faz essa questão aí de planejar, de ver as cafeterias que tem, eu falei, cara, vai ser ok. Né? Vai ser uma viagem que eu vou conhecer cafeterias, mas só que cafeterias que, na minha concepção, eu tinha um grande preconceito relacionado a grandes estados, né? Eu falei, cara, às vezes eu vou chegar lá e, puta, vai ser elas por elas. E aí, quando eu chegava, assim, cara, eu juro por Deus, toda vez que eu chegava, eu me emocionava, assim, eu chorava. Eu falei, mano, é isso, sabe? Tipo, é isso que o Brasil precisa ver, que tá enrostido, tá aqui, ó, na nossa cara, e as pessoas às vezes falam assim, mas às vezes eu preciso, sei lá, sair de Recife, sair do Rio Grande do Norte para fazer um curso em São Paulo, sendo que, meu, tem profissionais excelentes de grandes lugares, é muito bizarro, é muito gostoso de ver isso no olho das pessoas, né? De você ver que, meu, tem potência, tem pessoas, tem capacidade de transformar isso. Acho que ainda só falta um empurrãozinho, né? Tipo, ó, participa, meu, abre curso, vai participar de campeonato, corre, não sei o quê. É muito legal. Não, com certeza a gente tem muita. Eu falo a gente, porque daí eu já me considero recifense, né? A gente tem muita gente, Sim, total. então é bacana. Vamos
sorteio, nós vamos falar sobre 2 métodos de infusão. A Clever Exato. e a... Eu, eu usei essa prensa francesa nunca. Eu só uso ela para o leitinho, nada demais. Porque eu tive um trauma com a prensa francesa quando eu fui tomar café numa cafeteria americana que tem em São Paulo. Conheço. E, rapaz, assim, eu não queria tomar o expresso, porque eu já estava ligado que o expresso não era bom, só que eu também não. Bom, se o expresso não é bom, com certeza o grão também não vai ser tão bom. O áudio de quem está cortando? Eu acho que o seu, pra mim tá... Voltou? Voltou, acho que voltou. Boa. Aí. Agora vai. Gente, não abandonei a oficina, tá? O pessoal perguntou aí se eu abandonei a oficina. Não abandonei, ela está ativa, porém mais reservada, com algumas consultorias mais em São Paulo, né? Como eu tô com a Nestlé agora num projeto um pouco maior aí, para que todos saibam que a oficina nunca para. Daí voltando. Daí eu tava no aeroporto e eu pedi uma prensa. Falei, eu não quero vou tomar expresso, eu pedi um bolo e pedi uma prensa. E daí, enquanto eu comia o bolo, eu fiquei com um copo do café na mão. Na hora que eu comendo e fazendo alguma coisa e dando aquelas goladas. Opa, minha mão está indo. E daí, depois disso, eu nunca mais tomei prensa francesa. Eu nunca mais nem tive. Então, é meio bizarro, né? Porque assim, não é que é bizarro. Hoje eu tenho uma visão muito maior do mercado relacionado, a tudo que eu já passei. Mas quando a gente fala de um certo tipo de público, né? Se você for ver essa própria marca americana grande, ela engloba, na verdade, um tipo de público, né, muito maior do que o café especial. E querendo ou não, ela faz tipo a função de trampolim para jogar essas pessoas. É como se fosse ondas, né? A primeira onda do cara que toma tradicional, o segundo gourmet e o terceiro especial. Tem tipo 80% que tá aqui, e aí essa marca faz assim, né? Tipo, ela vai jogando o pessoal entendendo que tem qualidades melhores de café, né? Entendendo que tem possibilidades melhores, né, para você fazer café, drinks, enfim. E tá tudo bem. Mas a gente também tem que ver esses dois lados. Eu já tomei já bastante, mas é legal, mas tá ele nunca vai deixar de ter aquele gostinho de amargor no final, né? Que é o que eu não quero. É complicado. Vai dar certo, prometo que hoje vai dar tudo certo. Você quer começar com qual? A gente pode começar, na verdade, pela prensa mesmo. Vamos começar a dar de cara. E para quem for ficar aí na live, eu vou deixar um desafio aí para quem for ficar para fazer na Clever. Quem tem a Clever, pra gente fazer um desafio e depois marcar a gente, viu? Aí eu vou deixar por último só para... Muitas pessoas já fizeram esse teste aí, mas é muito bom. Meus primos aí do Rio Grande do Norte, falei que tinha bastante gente do Rio Grande do Norte. Você é louco. Bom, vamos lá. Prensa francesa. Né? Tem grande método polêmico do mundo relacionado à patenteação dela, né? Se é italiana, se ela é francesa mesmo. Eu postei esses dias aí sobre a prensa, falando um pouquinho da história, de como ela surgiu. Então, na história mesmo, em 1800 e pouco, por aí, ela realmente foi feita por um francês. E aí depois o cara foi italiano e depois foi um francês. Enfim, maluquice real da vida. De que a gente tem que saber sobre esse método? Toda vez que a gente faz um café, seja em um método tipo Melita, tipo Clever, enfim. Imagina isso aqui que é o que você tem em casa, gente. Caso você não tenha um desse. Mas caso você tenha uma Melita, o que você vai fazer? Realmente, você joga a sua água no café e ela cai. Ela é um método que a gente chama de gravitacional. Ela passa água por gravidade. Então, tipo assim, não tem nada empurrando ela, né? Por gravidade ela cai. A prensa francesa não. Ela é um método de gravidade. Ela é um método de infusão, me desculpa.
Então o que vai acontecer? Eu vou jogar meu café aqui dentro, vou jogar a minha água, e aí por infusão, esse meu café ele vai ficar por mais tempo aqui, e aí a água ela vai fazer um negócio que a gente chama, é uma palavra bonitinha que chama percolação, né? Que é retirar toda a extração aí desse café, ele vai sugar para sua água. Né? Quando você passa a água, extrai uma coisa do seu café e gera uma terceira coisa que seria o líquido, né? Que seria o café que a gente toma. Nesse caso, quando a gente tem uma prensa, né? Quando a gente tem um método de infusão, a gente pode ter diversos tipos de proporções. Então, sei lá, se você na sua casa não tem uma balança, às vezes você pode utilizar, sei lá, 2 colheres de café para 200 ml de água. Aí você, putz, experimentei deixar 3 minutos. Aí você tomou o café. Putz, tá amargo? Tira meia colher, coloca mais água. E aí você começa a fazer diversos tipos de testes, né? Outra dica importante, o seu café ele tem que ser uma moagem um pouco mais grossa. Por quê? A gente tem uma redezinha aqui nela que ela acaba passando o café mais fácil caso ela realmente for fina. Se você compra o café do mercado, no mercado, você acaba tendo aí uma questão de passar o café pelo furo, e aí é como se você caísse no mar e tomasse a areia. E é o que você não quer, e aí não dá certo. Bom, segundo passo. Então, ter a moagem grossa, e a gente, aqui na verdade, ele é um método que usa filtro. Tem alguns que são de acrílico, mas enfim, o meu é de vidro. Quando você vai fazer e jogar essa água para aqui dentro, né, essa água ela pode trocar essa questão de temperatura com o vidro. Então é legal a gente sempre escaldar esse nosso filtro, que é o que a gente vai fazer agora. Então, estou pegando aqui a minha prensa, deixa eu só ajustar aqui o cenário. Boa. Então aqui, na verdade, deixa eu só arrumar a luz, para ver se eu consigo uma luz para cá. Muita tecnologia. Então aqui nesse caso, eu só vou jogar uma água quente para escaldar esse meu vidro. Não precisa ter uma chaleira dessa daqui também, gente, então vocês podem primeiro, pode ferver a água, não vai queimar o seu café, não vai deixar seu café mais amargo. O que vai deixar seu café amargo, na verdade, vai ser o seu tipo de grão, certo? Então, escaldei meu porta-filtro, né? Dou uma virada aí para tentar pegar toda a questão do meu vidro aqui também, né? Então, deixo esse meu vidro quente para ele receber essa água quente e não trocar tanta temperatura. Então, venho aqui, tirei e descarto essa água em algum lugar. Oh. Só. Calma aí, cortou o que você falou agora, rapidinho. Quanto você vai usar de café? Ah, boa. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma balança, né? Eu vou utilizar 20 gramas de café. 20 gramas de café numa moagem um pouco mais grossa, né? Como a gente estava com... Eu vou moer o meu. Aquela hora você estava moendo e eu esqueci, não me toquei disso, eu vou moer o meu agora. Tranquilo. E aí, Raitna e Luan? Ó, o pessoal do Norte em peso também aqui. Ah, muito legal. Muito bom, muito bom. Aqui, na verdade, gente, eu já moí meu cenário. Nesse caso, gente, a moagem vai ser um pouco mais grossa. Ela vai ser a mesma consistência, na verdade, como se fosse um pouco mais fino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Um pouco mais fino do que um sal grosso. Um pouquinho mais fino só. Certo? Para a gente, na hora que for usar essa redezinha aqui, o café não passar nela. Fechou? Bom, então aqui nesse caso eu utilizei 20 gramas. Para quem não tem uma questão aí de balança, pode utilizar 2 colheres, tá? O Nicolas perguntou qual método extrai menos cafeína. Um expresso, né? Se você... Vamos falar por proporções, né? Vamos falar de cafeína, essa coisa que ficou grudada aqui no meu pescoço e não saiu nunca mais.
A cafeína, na verdade, gente, ela é uma substância que a gente chama de hidrossolúvel. Ela se dissolve na água. Então, quanto mais tempo em contato passa o café na água, quanto mais tempo em contato fica o café na água, que são, nesses casos, os métodos de infusão, mais cafeína ela extrai. Certo? Então, se você quer acordar, em vez de tomar um expresso, toma um coado. Em vez de tomar um coado, toma uma prensa. Né? Então, em vez de tomar uma prensa, ela toma um americano, cold brew. Então, tem muitas questões aí que você pode estar aumentando a questão da sua cafeína no seu dia a dia. Tá bom? Bom, vamos lá então. Passo 2. Tenho milhares de copinhos, tá no meu... Bom, então aqui nesse caso, a gente está usando a prensa francesa. Eu vou jogar o meu café, né, dentro da minha prensa. Todos os métodos, quando a gente está fazendo, né, a gente precisa que a gente faça uma pré-infusão. Então, o que acontece? Essa pré-infusão, gente, depois, né, que o café passa por uma torra, ele é como se fosse, na verdade, um cookie, um bolo. Né? Se você deixa ele parado num lugar, ele pode ficar muito... ele pode estragar muito rápido, ele vai ter uma questão aí de oxidação muito mais rápida. Né? Então, quando você tem este café, ele cria uma proteção natural, que é o gás carbônico, como se fosse uma bexiga que acabou colocando aí nessa questão. E todos os métodos, quando a gente for fazer café, que nem o Márcio acabou de perguntar se precisa de infusão, sim, no meu caso, nesse teste em específico, sim, precisa, porque o café, na verdade, ele acaba liberando todas as questões aí de doçura, acidez. Óbvio, se você jogar inteiro, ele também vai liberar. Mas se você tem uma pré-infusão antes, com que saia mais rápido, porque tem menos quantidade, é melhor. Né? Então, se você tem menos quantidade, esse gás carbônico sai mais rápido. Certo? Vamos lá, então, para a última. Pela quinta vez, como eu falo pra caramba. Então, um cafezinho aqui. A gente vai fazer, na verdade, uma pré-infusão. Então, nesse caso, a gente vai utilizar 20 gramas para 260 ml de água. 260. Certo? Lembrando que a água tem que ser filtrada, de boa qualidade, não pode ser direto da torneira porque tem muitas coisas alcalinas dentro dela, tem muitas substâncias dentro dela que pode, primeiro, deixar seu café ruim, segundo, estragar seu equipamento, terceiro, acho que vocês já fizeram isso na casa de vocês, né? Tipo, vai esquentar a panela em cima do fogão, aí a panela por dentro fica preta. Meu, por que ficou preto, né? Justamente porque essa água aí tem muita questão de cálcio, muitas questões de substâncias que justamente pode danificar o seu produto. Pelo amor de Deus, água filtrada. No mínimo. Sim. O mínimo do mínimo, por favor. Não estrague o equipamento de vocês. E nem o café. Não se preocupem se a água tem pH 1, 2, 10, 20. Primeiro, água X, YZ também, né? Porque a pessoa fala, mas água X é melhor. Não, pera. Depende. Café sempre vai ser um grande depende. Sim. Certo, então a gente utilizou 20 gramas de café. Para quem não tem balança, mais ou menos 2 colheres de café. E 260 ml de água. Caso você não tenha uma balança, utilize aqueles copos medidores de arroz. Certo? Já que não precisa ter uma chaleirinha dessa bonita, não precisa ter uma balança, que até desligou minha balança aqui, que você tenha, na verdade, alguma coisa para você deixar claro que a sua receita está certa. Certo? Então, a primeira coisa de tudo, a gente vai jogar um pouco dessa água para fazer esse blooming. Quanto? Então, desses 260... vai jogar 60 ml. 60 ml de água. Que vai ser o suficiente para essa água passar por cima do café e deixar ela submersa. Deixou o café submerso ali, o café ele já vai começar a reagir, obviamente, por conta dos açúcares, dos ácidos dele com água quente, né? Como se a gente queimasse a nossa pele. No momento que qualquer coisa que encosta, ela fica mais sensível. Né? Então, essa questão aí da água também é a mesma coisa. Então, vou fazer essa questão do blooming aí, né? Dessa pré-infusão com 60 ml. Então, a gente vai jogar essa água aqui e também, passo importante, começar a contar um tempo. Então, no momento que minha água ela atinge o café, eu começo a contar um tempo também. Porque isso daqui, todos os métodos, na verdade, tem que contar um tempo, mas já que a gente está falando do nosso, também precisa contar um tempo. A gente vai deixar aí por 2 minutos e meio. Vamos ver como que fica. Da pré.
Na pré-infusão a gente vai fazer 60 ml para 25 segundos. 25. Gente, para quem está escutando e anotando as receitas, tudo que a gente falou agora não são parâmetros que vão deixar o seu café 100% perfeito. Né? Café, primeiro, ele é uma fruta. Segundo, ele tem muitos poréns, ele tem muitos dependes. Depende do cara que torra, depende do cara que colhe, depende do cara que, né, você vai fazer, depende do seu método. Então, aqui nesse caso, para mim, deu certo fazer essa receita. No de vocês, putz, Renan, tomei e ficou aguado. Em vez de 2 minutos e meio, deixa 3, 3,5. Certo? Não se prenda a esses parâmetros. Vamos lá. Minha água já ferveu aqui, então pode ferver a água, a gente não vai queimar o seu café. E aqui no momento que atingiu meu método, deixa eu ver se eu consigo trazer mais pra frente aqui. Sem deixar quebrar tudo. Então aqui nesse caso eu vou começar a jogar e começar a contar um tempo também. 2, 3 e... Joguei 60 ml, gente. Aqui nesse caso, ó, ele tá com a água e tá começando a fazer a questão do blooming, né? A questão aí da infusão. Tem gente que gosta de mexer, tem gente que não gosta. Nesse caso, vou balançar só um pouquinho, só para ele realmente ficar todo submerso com a água. Às vezes a gente não sabe qual que é a densidade do café, né? Às vezes você jogou água, mas tem uma parte embaixo que ficou seca. Então é legal você dar uma misturadinha só para você conseguir fazer aí sua pré-infusão direito. Passou os 25 segundos, aí você pode jogar os 200 ml finais aí da sua água. Aí o que você vai fazer? Nesse caso que você vai jogar os 200 ml finais, aí nesse caso para mim aqui já deu. Qual que é o legal da prensa francesa, da gente começar a identificar ela? Ela tem diversos poréns, né? Ela tem diversos significados, ela tem diversos receitos, dá para você brincar, assim, muito bacana com a prensa. Aí aqui a gente tem um líquido, ó, dá até para ver um pouquinho pela claridade, que aqui nesse caso, ó, ele tá em infusão e aqui tá o café moído, mais grosso. Qual que é a dica do barista aí? O pulinho do gato. A gente tem a nossa redezinha, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai inserir essa rede, na verdade, um pouco abaixo dessa linha do café. Tá vendo? Então aqui, ó, já está a minha rede. Aqui eu coloquei o êmbolo. Então aqui eu coloquei o êmbolo, mas só que eu coloquei um pouquinho mais abaixo do café. Então o que vai acontecer? Vai forçar que esse café fique 100% submerso na minha água. Né? Quando você faz o blooming, né, que é essa pré-infusão, o café meio que ele dá uma inchada. Então ele pode ficar fora dessa água infusão. E quando você coloca este êmbolo, né, essa redinha para debaixo, você faz com que todo o café ele fique em infusão. Sim, esse é um café, a gente chama de arábica, Nadir. É um café 100% arábica. Ó, 2 e Existe... Aqui falta 10 segundos. Meu também. Boa. Então aqui nesse caso, gente... Desculpa aí a fanhura. Deu os 2 minutos, eu só vou baixar o êmbolo. Aí o êmbolo aqui nesse caso, ó, dá pra ver melhor com a claridade, ó. Ele vai baixando, baixando, baixando até o final, até levar o café lá embaixo. E aqui nesse caso, que eu acabei de servir e fazer todo o café, preciso colocar um óleo aqui, gente, ó. O próximo step é comprar um óleo para essa janela. Bom. Então. Vou passar. Então aqui eu terminei todo o meu café e aí eu vou servir esse meu café. O que acontece? Muita gente serve o café. Vamos servir aqui só para a galera ver. Boa. Ó, gente, esse tipo de método de preparo, ele vai... Saúde! Esse método de preparo... Deixa eu só tomar um golinho, gente, porque eu sou filho de Deus também. E o cheiro, ele tá bem diferente. Aqui no meu caso, Nelson, eu poderia ter deixado, eu acho que mais uns 30 segundinhos aí. No meu... Eu já conheço bastante esse café, na verdade. Ele poderia ter ficado mais uns 30 segundinhos aí no final, pra mim. Eu acho que ele conseguiria aí absorver um pouquinho mais de doçura. E tem um outro porém, né? No meu caso, eu já tinha moído o café um pouco antes. Então pode ser que isso seja um dos fatores que modificou.
Gente, esse café, ele é um pouco mais turvo mesmo, tá? Ele é um pouco mais turvo do que o normal. Então, a gente vai ver, sim, óleos essenciais na parte dele, na parte de cima, que é normal, que é algo natural do nosso café. A gente vai conseguir ver ele bem obscuro, né? Tipo, não é um café que é mais translúcido, né? Ele é um café mesmo que vai conseguir ver essa questão dos solúveis dele, né? Parece. E aí, nesse caso, qual que é legal da gente sempre... Tá, e tá sem cheiro de... Boa. Esse cafezão. Cafezão mesmo. Então aqui, gente, é o da prensa francesa, né? Eu acho que a gente pode brincar aí, vocês de casa, pode brincar bastante com tempo, infusão, tudo que vocês podem aí mexer na questão das proporções do café. Ó, pergunta aqui, quanto de cafeína eu consigo extrair? Não entendi, de cafeína? Aqui cortou. Cafeína. Não tem ideia de quanto de cafeína num método desse? Olha, aproximadamente, se a gente for falar de cafeína, se você tirar em proporções tipo pequenas, viu? Eu acho que por volta de 2,1, 2,2 de cafeína, que já é um pico muito grande, né? Se você for extrair aí, tem métodos que tira um pouco menos, expresso também tira bem menos, né? Mas teria que ter um teste muito químico aí para você conseguir absorver realmente a questão da cafeína, né? Saber, ó, meu, esse método tem 2,2, né? Isso vai depender também do seu tipo de café, enfim, N questões aí super legais. Tem uns comentários aqui, que geralmente um pouco mais do que a gente diferença. Então, na verdade, que nem eu falei, né? Esses 2 minutos e meio que a gente fez, ele pode ser para 3, 4, 5. Não tem regra. Gente, isso que é legal, não tem regra. Se você faz um tipo de receita que você está pensando realmente nessa questão aí de proporção e de regras, não existe. Não existe regras, não tem padrões. Se você criar uma receita que eu vou passar para vocês anotarem depois do final, façam e testem, tipo, saibam o que é isso. O José Vitor perguntou se a moagem tem relação com a extração da cafeína. Tem em partes, na verdade. Sempre que a questão da cafeína ela vai interferir, na verdade, o quanto ela vai realmente ficar em contato com o café. Se a partícula for maior e menor, consequentemente a menor você vai conseguir extrair mais cafeína, porque tem mais pedaços dela. Né? Isso na mesma proporção, né? Tipo 200 gramas de café, tipo em método, tipo pedacinho de grão de sal grosso e outro de areia, 200 gramas de cada. Com certeza no pequenininho, que vai ser partículas menores, vai ter muitos pedacinhos. Exato, muitos pedaços maiores. Então você vai conseguir extrair mais cafeína relacionado a partículas menores. Né? Então sempre quando for menor, mais cafeína, porque vai estar despedaçado em mais pedaços. Ó, tem que o Guga pode voltar novamente o que a gente fez aqui, o pó, pode voltar outro café ou não? Não. Na verdade, o ideal é sempre você... E não que é pergunta amadora, viu, gente? Pode mandar bala em pergunta, não tem problema. Então, aqui nesse caso, quando a gente utiliza um café da prensa francesa, principalmente quando a gente está falando de negócios, de cafeterias, na verdade, você faz a prensa francesa e já serve ela. Né? Porque o que acontece? Se você deixa em infusão aqui, imagina-se que esse café aqui, na verdade, ele ficou amargo. Ele vai estar infusionado ainda e vai absorver muita coisa, vai poder ficar mais amargo ainda. Então, Douglas, nesse caso, o ideal é sempre servir tudo ou você passar ele para um decanter. Né? Se você tiver um decanter aí para você servir na sua cafeteria, é sempre melhor para você conseguir extrair. Óbvio, se você está em casa, tomou o café e está aguado, deixa um pouquinho mais, é seu café. Agora, se você tem um negócio, é fazer milhares de prensas até chegar na receita perfeita e da perfeita você servir. Né? Senão você não vai ter padronização, vai chegar várias pessoas na sua cafeteria pedindo vários cafés, vai chegar amanhã e o cara fala, não, cadê o café que o cara preparou? Não é igual. É igual. Né? Então, isso é muito difícil e, putz,
Difícil no sentido, assim, de as pessoas colocarem na cabeça. É fácil execução. O meu café está uma delícia. Irei adotá-lo mais. Gostou? Boa, isso aí. Uma das coisas legais também, gente, é a prensa, né, ela tem, é que eu não tenho outra, mas a prensa ela tem ali a sua redezinha, né, a sua rede de alumínio. Às vezes você não pode gostar desse fundinho que fica no café, que é normal porque vai passar. O que você pode fazer, talvez? Você pegar um filtro normal, recortar ele redondo e aí utilizar ele como se fosse um método de infusão com o papel. É tipo como se fosse cortar uma questão da Aeropress, né? E aí você colocar na prensa francesa. Esse é um dos modos que você pode aí deixar seu café também um pouco melhor na hora que você estiver preparando, né? Para não deixar com esses resquícios do café. Essa é uma dica aí que você pode utilizar. Mas o Renato, que a nossa prensa é genética. A minha é, com certeza. Uma da área, da Bom, Da Ban, isso. essas prensas não deixam resto de café, resquício de café em pó. Ou bem menos. Então, deixa, mas só que a questão é por conta mais da moagem do café e não pelo próprio método, entendeu? Se for genérico ou não, tá tudo bem. E a rede das que são as originais, né? Elas são um pouquinho mais fechadas, mas se seu grão também tiver um pouco mais fino, ela também vai passar. Então não depende, assim, putz, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar uma prensa de R$200. Compra uma de R$20 no Xing Ling, tá tudo bem, né? Então, o meu tá igualzinho. O meu tá, tipo, igualzinho aqui. Boa. É isso aí, Zé Vitor. Tipo, essa palavra bonitinha aí, nos fines. É os que passam aí de pedaços mais finos pela rede, e aí você toma aquele café de areia, café de praia. Isso aí também, depende do moinho. Meu moinho é super automático EK43, mentira. Xing Ling também, que também, tipo, funciona super bem e tá tudo certo. O meu moinho é aquele ali. Pô, esse moinho é bom, pelo menos, tá melhor do que o meu. Tá melhor do que o meu. Bom, vamos pro segundo tópico, senão a gente vai estender bastante aí as conversas. Segundo método, clever, famosa inteligente. Gente, esse método aqui, ele também é um método de infusão. Júlia, para ter uma cruve o cara precisa ser rico, primeiro. Brincadeira, não é tão caro, mas para ser um acessório pequeno ele é caro. Enfim, as pessoas primeiro precisam parar de tomar café tradicional e a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Depois a gente pensa na cruve. Bom, clever, né? Ele é um método de infusão, porém, qual que é a diferença dele para a prensa francesa? Ele é um método que a gente chama de híbrido, né? É um método que, primeiro, ele mistura dois tipos de métodos de preparo, né? Que seria a questão aí da infusão e no momento a gente também usa a gravidade. Então, sabe aqueles pozinhos que você coloca chá ali e aí depois você acaba extraindo, né? Saindo o chá? Foi a mesma empresa que criou, mas só que foi em 2005. Né? Então a Cruve foi criada em 2005, né, por uma empresa chamada... esqueci o nome agora, a gente pode me ajudar aí. Fugiu, o nome estava anotado. Óbvio. Não entendi. Mas enfim. O que acontece? A Clever, na verdade, ela tem milhares de tipos de receitas e também ela tem a mesma questão aí da prensa francesa. É uma moagem mais grossa porque vai ficar em infusão, né? E ao mesmo tempo ela vai ter a questão da gravidade. Então você vai apertar ela aqui, você vai acionar e o café ele vai cair aí você extraindo o seu café, né? Então nesse caso a gente pode ter, que a gente utiliza aqui nesse caso, é o filtro da Melita, ou o filtro meio que próprio dela, né? Tem dois tipos de cores. Lembrando que qualquer tipo de papel, ele passa por um processo químico para ele ficar desta cor. Ele passa por uma seleção e uma cola muito forte, super produto químico, para ficar desse jeito. Então, o primeiro de tudo é a gente escaldar esse nosso porta-filtro. Então, dobra normal, dobra a primeira parte de baixo e depois a de cima.
Sabe por que dobra, Nelson? Não lembro. História. É porque, na verdade, se você não dobra, ela... Primeiro, né, tipo, você cria uma resistência mais no papel, então ele dobra, você cria uma camada, e se você passa ele direto, ele poderia rasgar, ou teria, tipo, uma camada, tipo assim, se você deixasse em pé daqui pra cá, ele criaria, tipo, um M, sabe? Então ele criaria uma camada, tipo, de bolha aqui. Então ele cria uma resistência, ao mesmo tempo você tem aí uma camada de proteção maior para não rasgar o seu filtro. Então dobrei. E com a mesma questão aí da prensa francesa, eu vou escaldar. Então eu vou jogar somente a água, né, do meu porta-filtro. Não vou fazer mais nada além do que jogar água. Para quem nunca viu uma Clever, gente, o que vai acontecer aqui no momento que eu extrair meu café? Ó, ela vai sair, eu vou apertar e ela vai cair, ó. Tá vendo? E é assim que a gente vai coar o nosso café. Nesse caso, Nelson, para a gente fazer uma comparação, aí a galera de casa também, quem puder fazer comparação, fazer a mesma receita que a gente estava fazendo, porém na nossa Clever. O que vai acontecer? Na Clever, por ela ter uma questão aí de queda, de gravidade, a gente, consequentemente, aí vai ter um tempo maior. Então a gente vai também parar ela no 2 minutos e meio. Mas a finalização dela vai ser maior. Né? Vai ser por mais tempo. E aí vamos ver o que a gente vai conseguir no resultado desse café. Onde você trabalha. Não está na cafeteria agora. Ele é consultor da Nestlé, lá em São Paulo. Sim, a gente está trabalhando, na verdade, vocês vão ouvir moendo meu café, porque esse café eu acabei não moendo. A gente trabalha, na verdade, agora, gente, é uma questão mais de acessibilidade, né? Tipo, a gente entrou agora com a questão do Nescafé Origens, né? Que é um café que a gente pega do Cerrado Mineiro, da Bahia também, e aí com preço mais acessível, para o público conseguir ver. São cafés que a gente compra com 86 pontos. A gente tem uma questão aí de uma colocação no mercado utilizando programas, que é o Nescafé Plan. Esse Nescafé Plan visa também a questão dos produtores, visa a questão também das famílias dos produtores. Então é super interessante e a gente acaba trazendo esse café com preço mais acessível. A gente compra por 86 pontos, porém no momento que a gente chega na gôndola do café, que a gente sabe que está moído, porque a gente sabe que o nosso consumidor final, né, que seria o público D, C, B, por aí, a gente sabe que aquele cara não vai ter um moedor. Né? Então ele passa de 86 para 81, né? Não deixa de ser um café ali de excelente qualidade e na gôndola do supermercado. Isso aí, gente. Estão gostando da live? Vão dando uns coraçõezinhos aí pra gente chamar mais pessoas. Vão deixando perguntas aí também. Cara, tá rolando uma live de um cantor agora, da gringa, que é o do Arctic Monkeys. Aí tá tocando agora que eu fiquei tipo, caralho, que legal. Tá muito legal, eles estão fazendo um show pra uma rádio, na verdade. Quem gosta de Arctic Monkeys aí, depois que acabar a live, fique à vontade, tem que falar além de café. Ó, então eu moí meu café aqui bonitinho, numa moagem mais grossa, que nem eu falei pra vocês. Nesse caso, ele tá grosso também, um pouquinho mais fino do que sal grosso, né, que a gente estava conversando. Aí aqui, ó, a gente está utilizando 20 gramas de café, né, que é o que a gente estava utilizando. Então, 20 gramas, mais ou menos 2 colheres de café para 260 ml de água. Nesse caso da Clever, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vai fazer a pré-infusão, jogando 60 ml por 25 segundos. E depois a gente joga os 200 ml restantes. Certo? Então aqui minha prensa. Deixa eu só zerar meu cronômetro aqui. Ô, Júlia, não fica aí, viu? Na live você vai ver. Não sai daí, Júlia. Bom, então aqui tá minha Clever. Eu acabei fazendo... boa.
2 colheres, então, de café, mais ou menos 20 gramas, e 200 ml de água. Renan, eu não tenho balança. Utiliza copo medidor de arroz para você fazer essa receita. Certo? É que nem fazer bolo, meu. Se você anota a receita do bolo, anota a receita de café. É isto. Deixa eu só você ferver a água e a gente começa juntos também. E aí, se tiver perguntas aí, vão mandando para nós. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Clever, qual Pessoal de especialidade? Pernambuco. Qual é o que? Ah, tá. É um pouquinho mais grossa, né, gente? Ele fica ali mais ou menos como se fosse um pouco mais fino do que sal grosso. Né? Tem que ser uma margem mais grossa. Por quê? Todos os cafés, no geral, todos os cafés que ficam em infusão por mais tempo, eles têm que ser uma margem mais grossa, né? Porque fica menos pedaços em contato com a água e ao mesmo tempo você consegue extrair de uma maneira mais eficaz, mais constante. Mas nada impede de você brincar, e aí depois vai ficar a receita aí no final, de você brincar com as moagens da Clever. Certo? Bom, vamos lá então. Tudo zerado aqui. Então, primeiro ataque, né? Primeira vez que a gente vai jogar água. 60 ml para 25 segundos na nossa extração. Então, aqui eu vou iniciar. Foi a mesma, Rita. Isso, utilizar literalmente a mesma receita. Mexe. Nesse caso pode mexer, mas aqui vou deixar ela bonitinha. O cheiro tá muito bom. O cheiro tá bom demais. Bom, aqui deu os 25 segundos. Quando for jogar a água, em vez de utilizar movimento circular, tem que jogar no zigue-zague. Tá. Né? Porque o formato da Clever no final ela é retangular, né? Então você tem que jogar ela no movimento mais zigue-zague. Boa! Aí nesse caso aí eu joguei, né, esse meu café ali, né, na prensa francesa. Ele vai ficar um tempo em infusão, né, que vai ser esses 2 minutos e meio. Nada te impede na sua casa de você utilizar 3, 4, 5 minutos no café. Vai depender muito do tipo de café que você está utilizando, vai depender da moagem que você está utilizando. E aí vira uma brincadeira infinita. Né? Acho que todo dia, se você comprar um café, a Clever vira infinita. Qual é a história da Clever de 10 minutos? A Clever... Boa. A Clever de 10 minutos... Receber assim aqui. Então, a Clever de 10 minutos, na verdade, ela é uma moagem fina, tipo expresso. E aí o que acontece? Todo mundo... O padrão das receitas é essa, né? Tipo, moagem grossa, 5 minutos, 4 minutos, sei lá. E aí todo mundo fica nessa mesma proporção, nessa mesma brincadeira. Mas só que ninguém, tipo assim, quebra a cabeça e fala, ó, gente, não é assim, vocês podem brincar com mais coisas. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma coisa extremista, assim, tipo, quebrar com tudo. E aí foi quando eu fiz a Clever de 10 minutos aí, moagem fina. Dá pra fazer com Aeropress também, mas só que a Aeropress, em vez de deixar 8, em vez de deixar 10, eu deixo 8 minutos. E aí é bem interessante. Bem fina. Bem fina. E aí, geralmente, eu coloco dois filtros na Aeropress. Nesse caso da de 10 minutos, eu fico mexendo de 2 em 2 minutos. Porque se você deixa e decanta o seu café, meio que ele vai se acostumando. Quando você mexe, parece que aquele café ele vai explorando aquele açúcar, vai explorando aquela acidez. E aí a questão da harmonização mesmo ali começa a ser melhor. Bom, deu tempo. Vou jogar água aqui. E aí eu escaldei também uma porta-filtro. Tocando a melhor música do Arctic Monkeys com o melhor método. 505. Ó. Então aqui, ó, nesse caso, ó, gente, aqui tá o café na Clever, para quem não viu, não sei se vou conseguir, mas ela tá bem aqui já no meio, em infusão. E por que ela é um método que a gente chama de híbrido? Né? Porque ela mistura a infusão do café com a gravidade. Então aqui nesse caso, ó, vou deixar bem pertinho só para vocês verem o café, ó. Ó. E aqui ele vai extraindo o café enquanto tá aqui na prensa francesa.
Gente, é sensacional, porque assim, esse café ele fica em infusão, ele acaba sendo um pouco mais. O pessoal chama de encorpado, né, esse café, porque acaba sendo. Fica mais tempo em infusão, mas que nem é aquela coisa. Tomem mais cafés especiais, experimentem, comprem de processos de pessoas, né, que façam um trabalho bonito aí, que envolvam pessoas, né? É super interessante. Como eu costumo dizer, em todas eu só até chamo. Café não é só café, Café não é só café. E nunca vai ser. né? Nunca vai ser. Serve para todos os setores, tá, gente? Eu acho que a gente muito isso, consumir pequenos produtores. Inclusive, eu falei sobre cafeteria, e estava aqui, tá no Mestre do Sabor, tá? Que legal. Cara, é muito disso, né? Eu acho que o café tá muito atrelado também à gastronomia, tipo, o pessoal pensar nesse formato aí, de você conseguir trazer melhor informação para sua receita, de trazer melhor informação para o seu prato, pro produtor. Então, tem gente que também está envolvendo abelhas, né? Então, tem diversos tipos de mel aí que você acaba encontrando também hoje no mercado. Mas, enfim, vamos servir o cafezinho que a gente veio aqui para. E aí, gente, o café, na verdade, ele fica mais translúcido, né? Porque a gente acaba tendo um filtro. E esse filtro, na verdade, ele acaba retendo aí a questão dos cafés, das partículas aí dele. Ó, pra vocês terem uma noção, esse é o café da Clever e esse é o café da prensa. Da Clever é mais bonito. Da Clever, eu também acho mais bonito, com certeza. Não, se você. Eu vou depois tirar uma foto, mas a cor tá tipo um rubi. Um rubi tão bonito. Cara, eu amo demais fazer a Clever porque dá pra você brincar bastante aí com a questão das receitas. Dá pra você brincar bastante aí com a questão da diversidade dela, proporções. Tanto a Clever quanto a prensa, né? Então vocês acabam aí tendo uma diversidade de sabores aí super, super bonita, né? Se o fruto do café já é vinho, né, de uma cor rubi, por que o café seria cor de petróleo, que nem a Júlia falou? Né? Então a gente tem que pensar nisso aí como forma de consumo. Rita, o meu. Ah, é muito bom. a- Então, cara, a minha, tipo, ela tá muito rubizão. É tipo que não dá pra mostrar direito, mas e a lente tá bonita, tá gostosa, viu? É muito bom. É muito bom, muito bom. Essa semana eu vou estar postando a Chemix aí, José Vitor. Isso é bem legal. Eu acho que cortou agora que você falou no final. Ah, sim. Acho que sim. Muito bom, muito bom. Cara, Chemix, Clever, é sensacional. É sensacional. Eu sou muito apaixonado, até porque dá pra fazer milhares de receitas, né? As pessoas ficam às vezes com um certo receio, mas tem um mundo aí por trás desses métodos aí sensacional. Só- Eita, que cortou tudo. Ouvindo? Tá ouvindo? Sim, acho que voltou. Boa. Tá ouvindo? Não. Falei que eu sou pela Aeropress. A dela. Ah! Boa. Boa, boa, boa. Cara, muito legal. Muito bom. Mas enfim, a Aí. receita lá que a gente. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu já passar a receita então da Clever pro pessoal. Beleza. Agora com o cafezão essa vista aí já era, né? Tá no céu. A minha vista ela não é tão privilegiada assim, não, viu? Não, tá bom, tem plantinhas, tá ótimo, dá pra ver, tem uma janela, tá ótimo, tá perfeito, é isso.
É isso. Mas enfim, vou mandar bala na receita. Mande. Bom, gente, então Clever, a gente falou de moagem grossa 3 minutos. Vamos anotar outro tipo de receita agora para vocês tentarem fazer na casa de vocês e ver que café é sempre um grande depende. Método de preparo sempre vai ser um grande depende. Então, o que vocês vão fazer? A mesma receita, 20 gramas para 260 ml. Então, 2 colheres para 260. Só que o café, você vai utilizar de uma moagem fina, tipo expresso. E em vez de utilizar 3 minutos, vão utilizar 10 minutos. 10 minutos de infusão. Desses 10 minutos de infusão, por exemplo, você vai começar a contar o tempo ali no momento que você jogar a sua água. Quando der 2 minutos, você pega e dá uma mexida no fundo ali, porque o café, por ele estar em pó, né, ele vai tipo decantar. Você pega uma colherzinha, dá aquela mexida, espera o minuto 4, mexe de novo. Espera o minuto 6, mexe de novo. No minuto 8, aí vocês só servem aí o café e depois me falem a resposta, para saber como ficou. É no 8 ou no 10? No 8 você acaba liberando o café. Tá. Exato. E vai terminar só no minuto 10 porque a moagem é super fina, então vai alongar ainda 2 minutos ainda só caindo o café. Já vai estar um pouco mais fria. Com certeza, vai estar mais fria. O que acontece, né? Só pra gente dar um pequeno spoiler. A água, ela esfria. Você consegue extrair ao mesmo tempo um pouco mais de doçura desse seu café naturalmente. Por ele estar em mais partículas, consequentemente você pode também pegar mais coisas boas desse seu café. Então você fala assim, mas sempre quando a gente deixa muito tempo ele amarga. Não necessariamente, não tem estudo sobre isso, né? Então tem bastante coisas legais aí do café que a gente nunca explorou em diversos métodos, mas só que as pessoas ainda têm esse preconceito. Então testem, aí depois venham falar com a gente, marquem a gente nas receitas aí, e aí falem com a gente. Então vamos lá, 20 gramas de café. Para 260. É a mesma receita que a gente fez agora, tanto para prensa quanto para Clever, porém vocês vão mudar a moagem. A moagem e o tempo. Mas a granulometria é de expresso, é a mais fina que você conseguir aí, Rita. Exatamente. Parece doideira, mas depois que vocês provarem, vocês vão saber que é possível. O café ter mais poréns ainda do que o possível. É sensacional, é sensacional. Quando as pessoas provam, você fala, como assim você fez isso? Fiz semana retrasada, eu acho, uma Hario, que eu pegava a água do Blooming, né, da pré-infusão, tipo assim, tirava, passava o café de novo e pegava essa água do Blooming e jogava de novo em cima. Tipo, repassava o café. Aí o pessoal, você tá louco? Eu falei, mano, experimenta primeiro e depois a gente conversa. E aí o café, tipo, ele explorava a acidez muito maior dele. É muito legal. Mexe em 2 minutos, Vitor. 2, 4, 6. No 8 você já começa a extrair. Isso aí. Ó, temos 30 segundos. Isso aí. Gente, vai cair. Não, só queria agradecer demais o convite. Eu acho que foi super legal, interessante. Eu acho que você que tá aí, tipo, mandem perguntas pra gente. Obrigadão, Nelson, de verdade, foi incrível. Eu que agradeço, foi ótimo. Vamos fazer isso daí, pessoal, essa experiência. Eu vou fazer também depois na Aeropress, tá? E acabei com o meu trauma da prensa francesa, viu? Muito obrigado. Yes! Sabia. Muito bom. Faça mais testes na prensa, viu? Vale muito a pena. Ela vale ter uma atençãozinha. Tá ótimo, Renan. Obrigadão e bom final de semana pra vocês aí. Valeu, Nelson. Obrigado. Tchau, abração. pessoal. Obrigado.